Ok, então vamos iniciar aqui a implementação do projeto, tá? Bom, o primeiro passo que nós devemos fazer aqui é criar, tá, as classes, né, que irão representar o banco de dados, tá? Então, eu já estou aqui com o banco de dados aberto, tá? Estou selecionado aqui, por exemplo, na tabela cargo, ok? Bom, eu vou aqui na aba de info, tá? Para a gente visualizar quais são os atributos dessa tabela, tá? Então temos aqui o ID, o nome, descrição, salário, CBO 1994, também CBO 2002, tá? Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar uma classe com o nome cargo e que tenha esses atributos, ok? Então vamos lá. Inicialmente nós vamos criar aqui manualmente mesmo, tá? Posteriormente nós vamos definir um utilitário para criar essas classes, tá? Mas inicialmente vamos criar manualmente. Bom, primeiro eu vou criar aqui um novo pacote, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar aqui o pacote model, tá? E como essa classe cargo, né, aqui eu não estou com o DER aberto, mas essa classe cargo ela faz parte lá da região cadastros, tá? Então vou definir aqui como model.cadastros, ok? Vou finalizar e aqui sim eu vou criar essa classe cargo, tá? Ok? O nome da classe cargo, tá? E ela vai implementar a seguinte interface, né? No caso, serializable, tá? Aqui do pacote java.io. Ok, vamos finalizar. Aguardar aqui os procedimentos. Enquanto isso, vamos analisar aqui os atributos, tá? No caso que nós temos o atributo tipo, um atributo com o nome ID, tá? Que é do tipo inteiro, tá? O nome do tipo string, descrição também do tipo string, o salário é um decimal, tá? E os CBOs são do tipo string, ok? Então vamos criar aqui esses atributos, né? Aqui vamos adicionar esse atributo, serial version, tá? Então vamos lá. Private, integer, id, que no caso agora é string nome. Temos também, no caso aqui, para os atributos do tipo decimal, nós vamos utilizar aqui a classe Big Decimal, tá? No caso aqui nós temos o CBO 1994 e também o CBO 2002. Ok, só vamos analisar aqui. É isso mesmo. No caso aqui do Big Decimal, eu vou pressionar aqui Ctrl Shift O, tá? Para que a IDE possa organizar aqui os imports, tá? Então foi realizado o import dessa classe, tá? Então agora vamos aqui com o botão direito, Source, Generate, Getters and Setters, tá? Eu vou selecionar aqui todos, tá? Menos o serial version e o ID, tá? Então vamos gerar, ok? E agora nós vamos adicionar aqui as anotações JPA, tá? No caso, a primeira anotação que nós devemos inserir aqui é a anotação entity, ok? Aqui está, lá do pacote javax.persistence, tá? Nós temos aqui que definir quem vai ser a chave primária, tá? Então, no caso aqui, nós temos a anotação ID, também do pacote javax persistence. E temos que definir aqui, no caso, tá?
todas as tabelas aqui por padrão, elas têm a chave primária, né, uma única chave primária, e essa chave primária ela é auto-incremento, tá? Então nós podemos perceber aqui, ó, nesse DDL Information, que nós temos aqui, ó, essa definição de auto-incremento, tá? Então aqui no caso do MySQL, nós precisamos definir aqui esse tipo qual o tipo de gerador, né, de chave que vai ser utilizado, tá? Qual que é a estratégia, né? Então vamos definir aqui a estratégia, que vai ser o que? O generation type ponto identity, ok? No caso aqui, os atributos, né, que possuem o mesmo nome que nós estamos visualizando aqui na tabela, não é necessário acrescentar nenhuma anotação, tá? Mas no caso desses atributos aqui, ó, por exemplo, do CBO 1994 e do CBO 2002, nós temos que incluir aqui uma anotação, porque o nome, né, que nós... aqui nós esquecemos de... Não, na verdade não esquecemos, ele ficou aqui embaixo, tá? Então vamos alterar aqui. Então nós criamos aqui o nome desse atributo com CBO 1994, tá? Só que aqui no banco de dados nós temos um underline, tá? Então nós precisamos aqui adicionar o atributo column, tá? E definir o nome que está lá no banco de dados, tá? Então qual que é o nome que foi definido lá no banco de dados? No caso aqui é o CBO 1994, tá? E da mesma forma aqui para o CBO 2002. No caso dos outros atributos, não é necessário, porque o nome do atributo corresponde ao nome do campo que está definido aqui no banco de dados. Ok? Bom, então, dessa forma nós criamos aqui a classe, né, que vai representar a entidade, no caso lá a entidade cargo, lá do banco de dados, e aqui nós temos os respectivos atributos, ok? Beleza. Agora, nós temos que criar, tá, a classe que vai realizar a conexão com o banco de dados, né? A classe que vai ser responsável por realizar a conexão com o banco de dados, tá? Bom, então para isso nós vamos aqui criar um novo pacote, tá? Só para organizar melhor aqui o nosso código, nós vamos agora criar aqui um pacote chamado repository, tá? Aqui em letra minúscula. Então nós temos aqui também o módulo, o módulo cadastros, né? Que no caso essa tabela cargo faz parte lá da região cadastro, lá no DER. Então eu vou aqui finalizar. E agora nós vamos aqui criar a classe, uma outra classe, tá? E essa classe agora nós vamos chamar de cargo repository, tá? Vamos finalizar aqui, depois nós incluímos aqui a herança que essa classe vai ter, tá? Então aqui essa classe ela vai herdar de JPA repository, ok? Aqui não está aparecendo Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos deixar aqui só o JPA repository, tá? Vou pressionar aqui Ctrl Shift O. Aqui ele não encontrou. Vou tentar incluir aqui manualmente, tá? Então no caso aqui é a classe JPA repository que recebe aqui na verdade aqui o problema pode estar relacionado a isso, tá? Aqui nós não temos que criar uma classe, tá?
tá? Então aqui no caso dos repositórios, né, dos repositories, nós temos que definir uma interface, tá? Então, vamos aqui tentar. Agora sim, ele reconheceu aqui o auto-import, tá? O auto-complemento aqui da IDE. Então nós temos aqui a classe JPA Repository, né? E nós temos que passar aqui 2 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o tipo de... qual a classe, né, que vai representar aqui esse repository, né? No caso lá, é a classe cargo que nós acabamos de criar. E qual que é o tipo de dado que vai representar, né, no caso, vou pressionar aqui Ctrl Shift O, tá? Opa, não, vamos cancelar. Vamos voltar aqui, ó, na classe que nós implementamos. O tipo de dado, né, que representa a chave primária dessa classe é do tipo integer, tá? Então aqui esse outro parâmetro nós vamos definir como integer, tá? Agora sim, pressionar Ctrl Shift O, ele importou aqui a classe cargo, né, que nós criamos, e aqui dessa forma então está criado o nosso cargo repository, tá? Então essa classe aqui é que vai ser responsável por realizar a conexão com o banco de dados, tá? E realizar também os procedimentos relacionados ao banco de dados, né? Como salvar, alterar, excluir e também consultar, ok? Bom, então, criado essas classes, agora nós vamos ter o serviço, tá? No caso desses serviços, nós vamos criar aqui um outro pacote, ok? No caso aqui, o nome desse pacote será Services. E também vamos manter aqui o mesmo padrão, tá? Vamos manter aqui o nome da região a qual no caso a tabela lá no DER faz parte, né? No caso aqui o cargo faz parte do cadastros, ok? Então nós temos aqui o pacote com T2TICs com Services Cadastros, tá? Vamos criar aqui uma outra classe. Essa classe aqui vai ser o cargo service. Cargo service. Finalizar. Ok. Então essa classe, né, essa classe cargo service, ela vai ser responsável por realizar a lógica de negócio, tá? Então toda a lógica de negócio vai ser realizada por essa classe cargo service, tá? Para isso nós temos que incluir aqui a anotação service, ok? Bom, e o que essa classe aqui por enquanto vai realizar? Nós vamos realizar aqui os procedimentos, né, que serão os procedimentos básicos para armazenar, né, consultar, excluir e atualizar um item no banco de dados, ok? Bom, então vamos aqui desenvolver os métodos que vão realizar esses procedimentos, tá? Primeiro, né, para poder acessar o banco de dados, eu tenho que ter lá uma instância do cargo repository, ok? Vamos definir aqui somente, na verdade aqui não é igual, tá? Vamos definir aqui somente como repository, ok? Então nós temos aqui esse objeto, né, lá da classe cargo repository, que foi a classe que nós criamos aqui anteriormente, tá? Para que o Spring nos forneça uma instância dessa classe, nós vamos utilizar aqui a anotação auto-wired, ok? Então nós criamos aqui o objeto, né, a variável, e anotamos com auto-wired para que o Spring já nos forneça uma instância dessa classe, ok? E aqui nós vamos ter os métodos padrões, tá? Que é de consulta, atualização, exclusão e, na verdade, são apenas esses métodos, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter aqui um método. O método tem que ser public, tá? Ele vai retornar um array de cargos, tá? Então aqui vamos definir aqui como nome lista todos, tá?
Ele não vai receber nenhum parâmetro. Eu vou pressionar aqui Ctrl Shift O, tá? Para que seja organizado aqui os imports. Aqui nós vamos utilizar o list do pacote Java útil. Ok. E esse método vai retornar o seguinte. Nós vamos pegar aqui o repository e chamar o método findAll. Ok? Então, esse método findAll, ele retorna aqui um list de cargos, ok? Que está definido aqui no JPA repository, tá? Bom, então, dessa forma, criamos aí o método que vai listar todos os cargos que estão cadastrados lá no banco de dados, tá? Agora, vamos criar um outro método que vai buscar um cargo específico, tá? Então, no caso aqui, eu vou definir esse método como busca por ID, tá? E esse método vai receber aqui como parâmetro um inteiro, tá? Que vai representar aí o ID que será buscado, tá? Então, novamente aqui nós vamos retornar, tá? No caso aqui, nós vamos chamar o repository.find by ID, ok? Então nós passamos o ID como parâmetro, né? E logo depois chamamos aqui o método get para buscar o cargo que foi buscado, né? Que foi retornado lá do banco de dados, tá? Nós teremos aqui também o método que vai salvar os dados de um cargo, tá? Então aqui esse método também vai retornar um cargo, né? Depois que realizar os procedimentos, ele vai retornar o objeto que foi salvo, né? Então, salva, vou definir aqui, por exemplo, como salva objeto, tá? E ele vai receber aqui como parâmetro o cargo, ok? E agora nós vamos chamar aqui o método repository, né? O método lá do repository, .save, tá? Passando aí como parâmetro o cargo que foi passado aqui no parâmetro salva objeto, né? No método salva objeto, ok? E agora vamos definir um outro método que vai excluir um cargo, tá? No caso desse método aqui ele não vai retornar nada, tá? E vamos chamar aqui então o método excluir, aliás, vamos definir o nome como excluir objeto, tá? E vai ser passado como parâmetro o cargo, tá? Então aqui nós vamos lá no repository chamar o método, na verdade que é o método delete, tá? Passamos aí como parâmetro o cargo que foi informado aqui no método excluir objeto, ok? Bom, então aqui no caso nós definimos o nosso serviço, tá? Por enquanto, tá? Esse serviço está realizando apenas o CRUD básico, né? Que é a consulta, a atualização, a inserção e a exclusão, ok? Então, por enquanto, essa classe aqui está realizando somente esses procedimentos, né? Não está realizando nenhuma outra lógica de negócio, tá? Bom, então nós já temos aqui a nossa classe que representa o banco de dados, temos aqui o repository, né? Que é a classe responsável por acessar o banco de dados, temos o service, que é a classe que vai realizar a lógica de negócio, e agora nós vamos criar o controller, tá? Então vamos aqui em novo pacote, da mesma forma que vamos manter o padrão, vamos definir aqui como controller o nome do pacote, tá? Finalizar, ok? E agora vamos criar o controller, o cargo controller, tá? Ok, vamos finalizar, tá? E aqui vamos fazer o seguinte, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? No próximo vídeo, então, nós continuaremos com a implementação desse controller.